Hoje estou fazendo um vídeo para responder as seguintes perguntas: quais são as limitações das ferramentas da razão e da ciência? Por que é essencial ter a humildade de reconhecer que ainda há muito que não sabemos e que a busca pelo conhecimento deve estar sempre aberta a novas possibilidades? Como a ciência pode se comportar como uma religião? E qual é o nome dessa religião? E por que é tão importante estarmos abertos para outra forma de ver e experimentar a realidade? O que são axiomas da ciência e como é que eles são aceitos como verdadeiros? Como que isso se relaciona com Deus? E por que devemos respeitar e valorizar a diversidade de perspectivas e opiniões? Que cientistas famosos e essenciais para o que conhecemos hoje reconhecem a existência de Deus? Dentre esses assuntos, eu vou contar a minha experiência pessoal com Deus. Olá, meu nome é Renato Nati e aqui é o canal Governo Eterno. Antes de qualquer coisa, vamos a uma curiosidade? Você sabia que os métodos científicos não são os únicos a produzir ciência? E soluções milenares testadas durante gerações pode ter uma precisão enorme? Como, por exemplo, a acupuntura, que tem 5.000 anos. Hoje é indicada por muitos médicos. Vários remédios foram criados hoje com base em conhecimentos milenares dos que foram refinados durante gerações em relação a plantas. Eu reconheço que a posição dos ateus em relação à existência de um ser superior é legítima e respeitável. No entanto, eu gostaria de chamar sua atenção para algo que talvez você ainda não tenha pensado. O ateísmo muitas vezes se comporta como uma religião, com seus próprios dogmas e certezas inflexíveis. Antes de falar mais sobre como o ateísmo pode se comportar como religião, eu gostaria de discutir brevemente a importância da razão e da ciência na nossa compreensão da existência. É importante reconhecer que a razão e a ciência são ferramentas fundamentais na busca por conhecimento e a compreensão de um mundo ao nosso redor. No entanto, é preciso lembrar que essas ferramentas possuem suas limitações. A ciência trabalha com modelos e metáforas para compreender a realidade, porém esses modelos não conseguem capturar a totalidade do universo. Nossos equipamentos de medições são limitados e sempre lidarão com imprecisões. A precisão absoluta caminha para o infinito. Por isso, se trabalha com a ideia de limite nas ciências exatas. Portanto, existem muitos aspectos da existência que podem estar além do nosso entendimento atual. É essencial que tenham humildade de reconhecer que há muito que não sabemos, que a busca pelo conhecimento e a ciência deve estar sempre aberta a novas possibilidades. Um exemplo curioso é que, não sei se você sabe, o modelo do sistema solar, na ideia que se estipulou a ideia de heliocentrismo, concorria com um modelo em que a Terra era o centro do universo. E não, essa teoria não tem origem na Igreja Católica, como muitos dizem, mas de Aristóteles, e a maioria dos cientistas da época afirmavam que o modelo da Terra em torno do Sol era absurdo, se baseando em Aristóteles. Antes de abordar a existência de Deus e a relação com os axiomas da ciência, eu gostaria de falar sobre que a ciência pode se comportar como uma religião quando se adota uma postura dogmática e inflexível, sem espaço para dúvidas ou reflexões. Isso pode acontecer quando se coloca a razão e a ciência como divindades, em vez de vê-las como ferramentas para a compreensão da realidade. Isso passa a se tornar uma religião chamada cientismo. E assim como uma religião, se basear em dogmas e certezas inflexíveis, afirmando que apenas o método científico é capaz de fornecer respostas verdadeiras e definitivas sobre a realidade. Isso pode levar a uma crença irracional na superioridade da razão humana e na subestimação do mistério da existência, limitando as possibilidades de descoberta e compreensão mais ampla da realidade. Gostaríamos de lembrar que toda a realidade nós somos tão pequenos que mal arranhamos a superfície. Vamos agora a uma nova curiosidade. Na época da criação da teoria da evolução, existiam duas teorias concorrentes, a biogênese e a abiogênese. A biogênese é aceita hoje, obviamente, comprovada por instrumentos mais precisos. Diz que um ser vivo só pode ser gerado a partir de outro ser vivo. Já a abiogênese
diz que algo não vivo, como uma madeira, cortante, etc., poderia gerar um ser vivo. Alguns buscaram confirmar a ideia da abiogênese a partir de experimentos com soluções de proteínas e conseguiram certo sucesso, devido à imprecisão dos seus instrumentos. Agora falando sobre axiomas. Veja que a ciência também aceita a verdade, em alguns casos dispensando provas empíricas. Por exemplo, o axioma da não contradição afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esse princípio é considerado verdadeiro porque é intuitivamente razoável e porque é necessário que a lógica e a matemática funcionem corretamente. Também é importante lembrar que a ciência e a religião não são mutuamente excludentes. É possível harmonizar essas duas formas de ver o mundo. E muitos cientistas possuem crenças religiosas. Da mesma forma, um ateu pode manter a mente aberta para a existência de algo que vai além da sua compreensão. A existência de Deus é o correspondente ao que dentro da ciência chamamos de axioma. No sistema científico, um axioma é um princípio básico, que é considerado verdadeiro sem a necessidade de uma prova. Por exemplo, o princípio da causalidade. Esse axioma afirma que todo evento tem uma causa. Embora seja amplamente aceito na ciência, ele é impossível de ser provado experimentalmente, já que não é possível observar todas as causas possíveis de um evento. Assim, tanto a existência de Deus como o axioma da ciência são ideias fundamentais que são consideradas verdadeiras, sem a necessidade de uma prova empírica. Ambas as ideias são aceitas como verdadeiras porque são intuitivamente necessárias e razoáveis para o funcionamento de um sistema mais amplo de conhecimento, ou seja, na religião ou na ciência. Vamos a uma curiosidade. Você sabia que boa parte das ditaduras, que se dizem ateístas, combatem a religiosidade assassinando pessoas religiosas? Historicamente, na Rússia, de Lenin, Stalin, através do seu totalitarismo e ateísmo de Estado, foi um exemplo que matou milhões de pessoas religiosas, mandando para campos de concentração, os gulags. De acordo com algumas fontes, se contabiliza 18 milhões de mortos, o que nos leva a concluir que o genocídio não está atrelado a uma religião, está tanto nas religiões, tanto naqueles que não são religiosos. Podemos ver esse mau instinto de uma forma mais simples. Em torcidas organizadas que matam pessoas de outros times, existem muitos cientistas que creem em Deus, embora alguns não sejam religiosos convencionais, ainda têm uma visão de mundo que inclui um senso de admiração e reverência pelo eterno. Muitos cientistas famosos que acreditam em Deus, esses cientistas muitas vezes têm uma visão mais ampla do mundo, que engloba tanto a ciência quanto a religião. E muitos deles acreditam que a ciência pode ajudar a entender a complexidade da criação de Deus. Dentre esses cientistas estão nomes famosos como Isaac Newton, Galileu Galilei, Max Planck, Werner Heisenberg, que fizeram importantes contribuições para a ciência, mas também mantiveram uma forte fé em Deus ao longo de suas vidas. Isaac Newton, quem descobriu a existência da gravidade. Ele é considerado um dos maiores cientistas da história. Newton acreditava que a complexidade do universo só poderia ser explicada pela existência de um criador inteligente. Kepler, outro importante astrônomo. Kepler acreditava que as leis da natureza eram um reflexo da mente de Deus e que a ciência poderia ser uma forma de conhecer melhor o Criador. Heisenberg é um dos fundadores da mecânica quântica. Heisenberg também acreditava em Deus e escreveu que a primeira bebida do copo da ciência leva ao ateísmo. Mas no fundo do copo Deus está esperando. Vamos a mais uma curiosidade. Imagine uma pessoa quando a ciência aceitava a abiogênese, um natural surgimento das coisas vivas a partir de coisas não vivas, dizendo que se a ciência não acreditava, então não poderia ser aceito. Portanto, nem toda a verdade está na ciência. Diversas coisas que acreditamos hoje na ciência poderão ser desmentidas amanhã. A questão aqui é que aprender com o outro, estar aberto para novas formas de ver a realidade, é essencial para o nosso desenvolvimento como seres humanos e para o avanço do conhecimento em geral. Antes de falar de mim, quero falar um pouco sobre cultura. O que é cultura? De uma forma bem simplificada, é um conjunto de formas de pensar, de agir, de se expressar, onde existe um consenso em determinado grupo, como aceitável. E também existe um consenso sobre o que é inaceitável, que também segmenta a camada da sociedade e muitas outras coisas. Existe uma postura quanto a isso. Ou se segue um nível de pensamento onde você raciocina utilizando pensamentos de outros, pensamentos emprestados, formas de agir de outras pessoas,
e uma postura de pensamento onde você reflete sobre essas atitudes. Sobre isso, vamos a alguns fatos humanos. Existe uma tendência geral de utilizar a primeira postura, usar as formas de pensar e de se expressar emprestadas de outros, devido a uma questão de diminuir esforço mental, poupar tempo para pensar em coisas que realmente a pessoa esteja interessada na vida dela. Isso pode ser mais forte ou menos forte. Isso ainda fica mais forte nos extrovertidos, mas os introvertidos não conseguem normalmente escapar disso. Com isso, existe uma correnteza cultural. E com a mídia, que se aproveita disso, se torna um governo cultural institucionalizado, que tem seus próprios interesses empresariais. A cultura em si, pensando em um outro ponto de vista, de quando se age diferente e se pensa diferente, essa pessoa costuma ser atacada, isso costuma desanimar ou criar um medo nas pessoas de criarem pluralidade, levando a uma espécie de escravidão ou prisão cultural. Vamos refletir um pouco no que temos e o que a mídia divulga. Traição são justificáveis, as mulheres são objetificadas, o feminismo é distorcido para que as mulheres exibam suas curvas, as pessoas são descartáveis, os namoros são para fazer você feliz e não o outro. A pessoa deve ter vários parceiros e se deve terminar na primeira dificuldade. Note que quando isso chega a um determinado nível, isso também vai para a objetificação do outro, onde o outro se torna um acessório. Nem vou entrar nas redes sociais. A tendência está sempre em levar as pessoas a ficar sozinhas no final, ou sozinhas com alguém, ou sozinhas mesmo. Agora, vamos falar de mim. A minha experiência pessoal envolveu um despertar. Eu ia junto com a cultura dessa correnteza, seguia meus instintos, como Nietzsche pensava que deveria ser. E desenvolveu uma grande resistência em acreditar em Deus. Seguia indo para a linha do ateísmo. Na verdade, durante um tempo me tornei ateu mesmo. Contando um pouco da minha história, eu tive uma experiência bem difícil, com grandes restrições financeiras. Na faculdade, já no início me destaquei. No final do primeiro semestre, consegui um bom percentual de bolsa, já que eu consegui ficar em terceiro lugar de todos os cursos de todos os campos. Um bom estágio depois disso, também me destaquei no trabalho e comecei a ir muito bem, rapidamente. E ainda hoje, sou muito bem visto no que faço. Ou seja, fiz justiça à dedicação dos meus pais, ao sacrifício deles, chegando a uma posição interessante. Algo de vazio me ocorria. No final, eu estava tendo uma qualidade de vida péssima. Apesar do dinheiro, indo de dívidas em dívidas, sentia este vazio, dificuldade de preencher ou seguindo meus instintos. Em algum momento, eu senti esse despertar, quando percebi essa dimensão espiritual que envolvia Deus. Eu comecei a perceber como a falta de controle que a cultura leva em torno dos meus instintos promove um egoísmo que nos leva a retirar das pessoas para alimentar a nossa felicidade e nossos prazeres. Então, me desloquei dessa cultura, comecei a minha melhora pessoal como pessoa pela fé. Deus leva a isso, a se deslocar de uma cultura, encerra um ciclo. Você morre para essa cultura antiga, onde as pessoas seguem essa corrente como uma simples massa, e renasce em outra, renasce espiritualmente. E quando se chega realmente a isso, encontramos claras orientações escritas em livros milenares, onde valoriza a busca de uma relação mais sustentável entre as pessoas. É isso que o caminho da verdade leva, a perceber que, na verdade, aquela cultura antiga era um deserto. Quando pensamos no egoísmo promovido, então essa verdade o liberta. Encontramos uma porta que nos leva a um caminho que é a verdadeira oásis. Eu vou continuar já já. Para os ateus, veja que essa percepção é apoiada por Carl Jung, um dos maiores psicanalistas. Enquanto Nietzsche via os instintos como a própria essência do homem, Jung acreditava que a essência do homem ia além dos instintos. Ele incluía também aspectos espirituais e psicológicos. Para Jung, a individuação é o objetivo do desenvolvimento mental, processo pelo qual se torna consciente de si mesmo e encontra seu verdadeiro significado na vida, integrando seus aspectos instintivos e espirituais em uma personalidade equilibrada e saudável. Continuando, a sabedoria de Deus leva a esse objetivo. Quando as pessoas não tendem para uma visão de fanatismo, é claro, já que essas estão valorizando apenas os seus pensamentos, uma posição egoísta afinal. Veja que nas escrituras, antes de qualquer psicanalista ou psicólogo ter qualquer dessas conclusões, Deus nos conhece como um projetista conhece a sua criação. Criou leis e um sistema de fé que nos leva a nos tornar justos com as outras pessoas.
O vazio que antes era preenchido por obter felicidade em cima das pessoas é saciado, pois em seu oásis Deus nos alimenta, supre a nossa sede e nos estimula a usar nossas capacidades corretamente. Então aqui terminamos o nosso vídeo. Deixe seu comentário embaixo, diga o que gostou, o que não gostou, deixe o seu like ou o seu dislike, isso é muito importante. Se inscreva, ative lá o sininho para receber todas as notificações. Então é isso. Que Deus nos abençoe e cuide de nós sempre e sempre. Fiquem com Deus.